Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto de vida. A aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Laziele Silva, aquele abraço. Oeiras, Santa Rosa do Piauí, aquele abraço carinhoso. Muito obrigado, bastante agradecido pela audiência e sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? A nossa temática de hoje? Os 4 pilares da educação. Aprender a fazer. Estamos dando continuidade a uma série de aulas sobre os pilares da educação. Nós hoje vamos aprender, ou melhor, vamos refletir sobre o pilar da educação, aprender a fazer. Com objetivos, identificar as propostas, as aprendizagens fundamentais propostas pelos 4 pilares da educação da Unesco e compreender e aplicar conhecimentos e práticas do pilar da educação, aprender a fazer. Além, claro, de resolver algumas atividades. Vem comigo, antes vamos recordar a aula anterior. Na aula anterior, ficaram alguns exercícios para que nós pudéssemos, certo, compreender um pouco mais a dimensão do aprender a conhecer. E nós, na aula anterior, nós aprendemos que o aprender a conhecer, ele implica em desenvolver a atenção, desenvolver a concentração e desenvolver a memória. Afinal de contas, aprender a aprender significa aprender a conhecer significa aprender a aprender, ou seja, aprender a pesquisar. Os exercícios que ficaram eram exercícios que não demandavam uma pesquisa, que não demandavam registrar algo no caderno. Eram exercícios pessoais para desenvolver essas potencialidades. Por exemplo, o desenvolvimento da atenção, reduzir o número de distrações em casa. Não é possível eu estudar adequadamente se houver muitas distrações, se algo me tira do sério. Professor Marciano, é quando eu estou estudando e há muitas distrações à minha volta, desligar rádio, televisão, estudar no local onde você esteja sozinho, com menos elementos que possam distrair, como, por exemplo, o celular. Em seguida, foi pedido que nós desenvolvêssemos a concentração. Basicamente, foi pedido que você identificasse momentos de cansaço e fadiga. Afinal, muita gente imagina que para eu ter êxito na vida, eu tenho que maltratar o meu corpo. E não é bem assim. Sim, devemos nos esforçar para estudar, obter boas notas, ser aprovado no Enem ou em concursos públicos. No entanto, você precisa conhecer os limites do seu corpo e alternar momentos de estudo com momentos de descanso, porque fadiga e cansaço, eles comprometem bastante a nossa concentração. Como vou me concentrar se eu estou cansado? Além disso, foi pedido que nós distribuíssemos a nossa energia
ao longo do dia, ou seja, a nossa vontade, a nossa determinação fosse distribuída ao longo das atividades que você vai realizar durante o dia, para que você não apenas distribua, coloque toda a sua energia numa atividade e nas outras você se empenhe menos, se dedique menos. O segredo da vida é o equilíbrio em todas as dimensões da nossa existência, tá bom? E a memória. Desenvolver, exercitar a memória. Por exemplo, foi pedido que você estabelecesse um lugar específico para guardar as suas coisas, para que possas achá-las mais facilmente. Eu, professor Marciano, eu costumo guardar a minha chave do carro. Houve uma fase da minha vida, há uns 2, 3 anos atrás, que eu estava perdendo bastante a chave do meu carro, esquecendo onde coloquei, onde está. Então, eu coloquei um prego na parede da cozinha e eu coloquei esse prego como um prego exclusivo para guardar a chave do meu carro. Toda vez que eu chego em casa, eu vou imediatamente a esse prego e coloco a chave do carro. É um lugar específico. É uma ação que eu já internalizei e, portanto, nunca mais eu perdi a chave de um carro, do meu carro. Você pode fazer o mesmo, entendeu? Você pode colocar, né, as suas coisas num determinado lugar, numa cesta, numa gaveta específica, e pedir à família para que ela também devolva suas coisas sempre no mesmo lugar para ajudar a sua memória, tá bom? Outro exercício interessante, colar papéis com lembretes em lugares onde você possa vê-los. Você coloca na geladeira, a chave está na gaveta, você coloca no fogão, né? A carteira você guarda no armário. Esses papéis com lembretes para que você possa recordar o local onde estão as coisas. Esse foi nosso exercício de casa, não precisava escrever nada, eram exercícios bem práticos para desenvolvermos esses nossos aspectos da vida. Bom, mas vamos começar a nossa aula de hoje com uma história. Oeiras do Piauí, São Francisco do Piauí, Santa Rosa do Piauí. Senta que lá vem a história, tá bom? Alegoria das ferramentas. Há muito tempo atrás, numa carpintaria, quando todo o trabalho havia acabado, final do dia, as ferramentas estavam sozinhas e começaram a conversar entre si. E qual era o assunto da conversa das ferramentas? Elas discutiam para saber qual delas era a mais importante para o carpinteiro. Então, a discussão entre as ferramentas era qual ferramenta era a mais importante. O martelo pediu a palavra e disse: certamente eu sou o mais importante. Eu sou o mais importante para o carpinteiro. Afinal, sem mim, os móveis não ficam de pé, pois eu tenho que martelar os pregos. Então, o martelo disse que era o mais importante porque sem o martelo pregando os pregos, o móvel não fica na sua posição, não fica em posição alguma, aliás. Dito isso, o serrote logo quis dar a sua opinião. O serrote virou-se para o martelo e disse: você, martelo? O mais importante? Não, você não pode ser o mais importante. Sabe por quê, martelo? Porque o teu barulho é horrível, é ensurdecedor, é irritante ficar escutando toda hora toque, 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 toque. A todo instante, isso é muito irritante. O mais importante sou eu.
o serrote. Sem mim, como o carpinteiro serra a madeira, eu sou melhor. Então o serrote disse que era melhor por quê? Porque embora o martelo ele fosse responsável por pregar os pregos para cadeira, para mesa, ficar na posição correta, a cadeira e a mesa, para ficar na posição correta, precisam ter, não é, uma forma. E essa forma é dada pelo serrote quando é serrada a madeira na proporção correta, no tamanho correto, para se formar uma cadeira, uma cama, algum objeto, né, algum móvel de madeira. Bom, assim que o serrote acabou de falar, a dona Lixa disse: hã? Você, martelo? O mais importante? Hã? Você, serrote, o mais importante? Não, 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 não. Eu sou a melhor. Eu, a Lixa, sou a melhor. Se não fosse eu, os móveis não seriam tão lisinhos e perfeitos. Eu sou a mais importante. Então a Lixa disse que era a mais importante. Porque já sentaram no móvel que não foi lixado? Como ele é grosseiro, como ele é desconfortável? Para o móvel poder ser vendido, o carpinteiro precisa fazer um acabamento. E esse acabamento é feito com a lixa. Então a lixa disse: eu sou mais importante. Se não tiver o meu trabalho, ninguém vai se interessar por esse móvel, tá bom? Mas a dona Plaina disse: nem martelo, nem serrote e nem lixa são mais importantes. Eu é quem deixo tudo retinho. Eu tiro as imperfeições da madeira. Eu sou indispensável. O que é que a dona Plaina está falando? Fala o seguinte: a pessoa tira, né, corta a árvore, e aí a madeira está assim, ela está torta. A plaina, quando ela for passada, ela vai deixar tudo plano. Deixando a madeira plana, o serrote pode cortar o tamanho certo, o martelo pode bater, né, o prego para dar consistência ao móvel e a lixa pode lixar tudo. Então, para a plaina, se não fosse o seu serviço primeiro de plainar, tornar retinha a madeira, ninguém conseguiria fazer o mesmo. Dito isso, a chave de fenda pediu a palavra e disse: nada disso. Que história é essa que vocês são mais importantes? Se não fosse eu, como o carpinteiro iria apertar os parafusos que tornam o móvel, a cadeira, a mesa, a cama muito mais seguros, muito mais fortes? Eu sou a melhor, a chave de fenda. Então, turma, olha só como tem, não é? Cada elemento tem a sua justificativa para dizer que era mais importante. Mas a história não acabou por aí. O esquadro disse: que absurdo! Eu sou o mais importante. Sem mim, os móveis ficariam tortos. O carpinteiro nem saberia a medida. Eu sou mais importante. É que o esquadro quer falar dizendo o seguinte, que, por exemplo, uma cadeira, ela deve ter alguns ângulos de 90 graus para ficarem estáveis. Quem vai medir esse ângulo será o esquadro, que vai dizer: olha, a medida está correta, o ângulo está correto, porque se o ângulo estiver errado, a cadeira, mesmo com prego, mesmo com parafuso, ela vai ceder, ela vai se quebrar. As ferramentas ficaram discutindo até o dia amanhecer. Olha, começaram a conversar assim que o carpinteiro saiu, no início da noite, e discutiram até o dia amanhecer. Quem chegou à carpintaria de manhã, quem foi? Sim, foi o carpinteiro. O carpinteiro, ele chegou para trabalhar.
Ele colocou sobre a mesa a planta de um móvel e começou o seu trabalho. E sabe o que foi que aconteceu? Ele usou todas as ferramentas. Ele sabia fazer. Ele tinha habilidades para construir aquele móvel. Saber fazer é ter habilidades. Ele sabia como usar o serrote e usou o serrote. Ele sabia como usar o martelo e usou o martelo. Sabia como usar o esquadro, a lixa, a plaina, os pregos, a chave de fenda, a cola e o verniz para deixar o móvel brilhando. Enfim, ele acabou. Ao fim do dia, o carpinteiro estava cansado, mas ele estava feliz com o que tinha feito. Seu trabalho com as ferramentas havia ficado ótimo. O carpinteiro voltou para sua casa e as ferramentas voltaram a conversar. Só que agora elas ficaram admirando o resultado do trabalho de cada uma. O resultado do trabalho, né, em equipe. Queridos alunos, queridas alunas, antes de vermos mais uma história, percebam nessa alegoria algumas pistas para entendermos o pilar da educação, aprender a fazer. Aprender a fazer significa adquirir habilidades. Aprender a fazer não é fazer um curso de informática, certo? E receber um diploma, porque você pode muito bem fazer um curso de informática, receber um diploma e não ser um bom técnico em informática. Aprender a fazer significa que você, nesse curso, de fato, se empenhou, se esforçou para adquirir as habilidades necessárias para ser um bom técnico em informática. Assim também é com você, querido aluno, é com você, querida aluna. O importante nessa vida, nessa fase de vocês, principalmente, é adquirir conhecimento. Conhecimento teórico e conhecimento prático. Saber aplicar no dia a dia o que você aprendeu na escola, tá bom? E também adquirir habilidades, coisas que você sabe fazer. Quais são as suas habilidades? Você já parou para pensar? Você sabe fazer bolo, você sabe desenhar, você sabe escrever, você tem habilidade para montar e desmontar móveis. O que você faz e que costuma ficar bem feito? Essas são as suas habilidades. Professor, mas qual é a importância de adquirir habilidades? Habilidade pode lhe render dinheiro. Como, professor? Habilidade pode render dinheiro? Nós já tivemos uma aula em que vimos que há uma relação entre o conhecimento, melhores cargos, melhores rendimentos, tá bom? Mas, para explicar sobre isso, vamos ouvir mais uma história, certo? Então, ó, senta que lá vem mais uma história. A importância do conhecimento. Olha só, acompanha comigo. Um especialista, ele foi chamado, um especialista, no caso aqui, com certeza, um técnico de computadores, um técnico de computador. Ele foi chamado para resolver, ó, solucionar um problema num computador de grande porte
e altamente complexo. Então, a empresa que o contratou estava com um problema num computador que era muito importante para os processos da empresa, para os acompanhamentos, para as vendas, para a produção. E esse computador estava apresentando problemas que estavam comprometendo o funcionamento da empresa. Então, o dono da empresa, ele ligou para o técnico e contratou os seus serviços. O técnico, ao chegar à empresa, ele perguntou: onde está o computador? Ah, está ali. Ele sentou em frente ao monitor. Olha só o que ele fez, ó. Ele sentou em frente ao monitor. Então, ele pressionou algumas teclas do computador. Olha só. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que fazia. Ele não estava apertando qualquer tecla. Ele sabia quais teclas estavam apertando e o porquê. Então, ele murmurou em voz baixa algo para si mesmo e desligou o computador. Depois que ele fez o teste, mexeu algumas teclas, ele falou algo para ele mesmo, murmurou, falou baixinho, e aí ele desligou o computador. Então, ele tirou uma chave do seu bolso e girou um minúsculo parafuso no interior da máquina. Ó. Ele girou um minúsculo parafuso no interior da máquina. Ele fez o diagnóstico do problema e então ele pegou, né, a chave do bolso dele e girou um minúsculo parafuso. Então, ele ligou o computador novamente e verificou que tudo estava funcionando perfeitamente. Então, ele ligou o computador e o computador voltou a funcionar tranquilamente. Eu passei por uma situação como essa recentemente com o meu carro. Meu carro estava com um problema na embreagem dele. Levei para o mecânico olhou e ele só apertou uns parafusos no motor e a embreagem ficou perfeita novamente. Eu não sei fazer isso, mas o mecânico sabe. Ele tem o conhecimento, a habilidade, ele sabe o que está fazendo. O presidente da empresa, ele ficou muito surpreendido e disse: olha, você trabalha muito bem, parabéns. Quanto eu lhe devo? Quando ele fez a pergunta, quanto eu lhe devo, o técnico respondeu: são R$1.000. Nós temos na nossa mente a seguinte ideia de que o preço de um produto ou de um serviço é equivalente ao tempo gasto para produzir ou, né, para realizar. Por exemplo, um diamante, ele vale tanto quanto um carro, porque o tempo que eu gasto para lapidar um diamante é o mesmo tempo que eu gasto para montar, fabricar um automóvel, certo? O tempo define preço, o tempo define serviço. Isso está na nossa mente também, no nosso bom senso. Aliás, perdão, no nosso senso comum. Se você for solicitar algum serviço para alguém, você, né, se esse serviço for rápido, você vai questionar o preço que a pessoa colocar. Só que nesse caso o preço foi alto, R$1.000, disse o especialista. Olha só, pessoal de Oeiras do Piauí, olha só, pessoal de São Francisco do Piauí. O dono da empresa ficou irritadíssimo com o valor do serviço. E ele começou a reclamar: R$1.000? R$1.000 por alguns minutos de trabalho? R$1.000 para apertar um parafuso? Isso é um absurdo. Eu só pago os R$1.000 se eu receber uma nota fiscal com todos os detalhes que justifique tal valor. Então, o gerente disse, não é? O dono da empresa: olha, eu só lhe pago os R$1.000 se você me der uma descrição
dos serviços que você realizou para eu definir se seu serviço valeu R$ 1.000. O especialista disse, tá bom, tudo bem. Eu lhe trago amanhã uma nota fiscal detalhando os meus serviços. No dia seguinte, o presidente, ele recebeu a nota fiscal. Ele leu a nota fiscal com cuidado, ele balançou a cabeça e ele foi para pagar sem reclamar. Assim que ele recebeu a nota fiscal, ele foi pagar e não reclamou. A nota fiscal dizia, olha só, prestação de serviços, apertar um parafuso, R$ 1. Saber qual parafuso apertar, R$ 999. Total, R$ 1.000. Saber qual parafuso apertar é saber fazer. Apertar um parafuso, qualquer pessoa pode apertar, mas saber qual parafuso apertar para resolver um problema complexo como o computador, só se você tiver habilidades. Só se você tiver habilidades e conhecimento para realizar o serviço. Me entenderam porque eu falei que o conhecimento e a habilidade, ele influencia no nosso rendimento, no nosso dinheiro? Olha só. Agora imagine um mecânico numa oficina, chega um carro com um problema, a pessoa que chegou com um problema com o carro pode ser doutor em física. Ele pode conhecer tudo sobre cinemática, tudo sobre a física teórica, mas ele não sabe consertar um problema no freio do carro. Ele não sabe consertar um problema na embreagem do carro. E ele vai pagar para o mecânico o preço que o mecânico pedir. Porque o mecânico tem esse conhecimento que ele não possui. Da mesma forma, se você for para uma padaria, precisa da habilidade, do conhecimento do padeiro. Você sabe fazer pão? Ah, eu sei, mas fazer todo dia? Não, percebe? Você depende do conhecimento da habilidade do padeiro, do conhecimento e da habilidade do guarda de trânsito e assim por diante, turma. Então, o aprender a fazer, ele está relacionado às nossas habilidades, tá bom? Não se esqueça, ó. Desenvolver habilidades. Quando você estiver na faculdade daqui a 2 anos, você vai desenvolver habilidades. Não adianta você fazer um curso na faculdade, um curso mais ou menos. Você enrolar o curso inteiro. Eu tirei a média, passei. Não adianta, porque quando você chegar ao mercado de trabalho, o teu diploma pode até garantir o teu emprego, mas o teu desempenho é que vai dizer se você permanece ou não no emprego. Ah, eu sou advogado que não sabe fazer uma peça jurídica. Ah, eu sou médico que não sabe fazer um simples diagnóstico. Ah, eu sou contabilista, que não sabe fazer contabilidade corretamente. Tem muitos alunos, estudantes que saem da faculdade ou de um curso técnico de contabilidade que não sabem fazer contabilidade. Perdidos completamente. Então, o importante é desenvolver habilidades. Ó, nossas 2 perguntas aqui importantes. E agora vocês sabem respondê-las. Bonfim do Piauí, Oeiras do Piauí, São Francisco do Piauí. Agora ficou fácil respondê-las, não é? Ó, olha a primeira. A primeira diz: habilidades e conhecimento influenciam no fator cargos e salários? E agora, a resposta é sim ou não? É claro, né, gente? Agora está claro. A resposta é sim. Habilidade e conhecimento influencia no fator cargos e salários. Segunda, as pessoas que possuem mais conhecimento, ó, as pessoas que possuem mais conhecimento
se beneficiam de melhores perspectivas de emprego e podem esperar vantagem maior de renda, a resposta também é sim. Essa história que contamos agora há pouco, ela exemplifica bem isso, não é? O dono da empresa não sabe o parafuso que deveria ter sido, não sabia, perdão, o parafuso que deveria ter sido apertado para resolver o problema do computador. Quem sabia era o especialista. É por isso, gente, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês vão ser apresentados a algo chamado Código de Ética Profissional. E nesse Código de Ética Profissional, da profissão que você escolher, um dos itens que é comum à maioria dos códigos de ética profissional é algo que chamamos de segredo profissional. O que é segredo profissional? São conhecimentos da tua profissão que você não pode dizer ao grande público. Senão, a tua profissão vai ser prejudicada. Por exemplo, um técnico em computador que diz para o cliente qual parafuso ele deve apertar sempre que der um problema, ele pode até passar uma imagem de que é um profissional honesto, de que é uma boa pessoa. Olha, patrão, toda vez que der problema no seu computador, você aperta esse parafuso. Dá até essa impressão. Porém, ele está prejudicando os seus colegas de profissão. Por quê? Porque ele está fechando para os outros profissionais a possibilidade de ganhar dinheiro com esse reparo. Então, quando vocês estiverem nas suas profissões, vai ter algo chamado o segredo profissional, que você não pode contar os segredos da sua profissão. Por que o Mr. M, nos anos 90, ele foi tão criticado pelo mundo dos mágicos? Mr. M foi um mágico que apareceu, que fez uma série de apresentações no programa Fantástico de um canal de televisão, em que ele contava os segredos dos mágicos, das mágicas. E com isso, ele começou o quê? Ele começou a ganhar fama. O problema foi o seguinte, os mágicos começaram a reclamar disso. Por quê? O Mr. M começou a contar segredos da profissão. E as pessoas começaram a perceber que alguns truques mágicos eram coisas muito simples, muito bobas. Não sei vocês, mas hoje eu não consigo mais me encantar com o número de mágica. Porque a primeira coisa que me vem na mente é saber o segredo, e aí a gente vai pesquisar, tentar descobrir como foi feito. Percebem? O Mr. M, ele quebrou, né? Ele rompeu a magia da mágica ao romper, né? Ao revelar segredos profissionais. Eu acho que hoje em dia ninguém mais se encanta com um trabalho de um mágico, como se encantava antes do Mr. M começar a ter acesso à televisão. Então, turma, o segredo profissional é importante. O conhecimento é importante. Segure o conhecimento ao teu favor para você utilizar no momento correto, né? Então, já está bem explicitado o que é aprender a fazer, não é? Povo lindo de Bonfim do Piauí, povo maravilhoso de Oeiras, povo maravilhoso de São Francisco do Piauí, tá? Pilares da educação. Nós já sabemos, são aprendizados que são considerados essenciais para que o ser humano se desenvolva completamente no século XXI. São aprendizados fundamentais. Quais são eles? Olha só. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Os pilares da educação, eles foram desenvolvidos em 99 por um professor francês chamado Jacques Delors e publicados num documento da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura. Esse documento é chamado Educação, um Tesouro a
descobrir. Semana passada vimos o que é aprender a conhecer. Essa semana estamos vendo aprender a fazer. Próximas semanas, aprender a ser e conviver. Acredito que na sequência eu coloquei o aprender a ser antes do que o aprender a conviver, tá bom? Aprender a fazer. Já está claro. Bem claro qual é, não é, o conceito de aprender a fazer. É o desenvolvimento de habilidades e de aptidões. Está relacionado, sim, com a formação profissional. O curso que você quer, não é, para a sua faculdade, ou o curso que você vai estar participando, que você vai participar no ensino médio, o curso técnico, técnico em finanças, técnico em secretariado, técnico em recursos humanos, técnico em serviços jurídicos, que são alguns dos cursos oferecidos pelo canal Educação. Turma, porém, o foco não é a profissão. O foco é o conhecimento. Você pode se formar como técnico em informática e não saber o parafuso que deve apertar, como num caso desse relatado agora há pouco, no início da aula. Você pode apenas passar pelo curso e não adquirir os conhecimentos necessários para ser um excelente profissional. Ou você pode até fazer um curso excelente e não buscar a atualização. Então, o foco num curso não é o diploma. O foco num curso é o conhecimento. Pôr em prática os seus conhecimentos. Adaptar a educação ao mundo do trabalho. São alguns, né, das exigências desse pilar da educação. Turma, aprender a fazer é essencial. Não é importante. Essencial é diferente de importante. Algo que é importante pode não ser algo essencial. Alguma coisa que seja importante pode não ser algo essencial. O importante, ele pode ser opcional. O importante, ele pode ser opcional. Mas o essencial é obrigatório. Professor, eu só aprendo com exemplos. Me dê um exemplo de algo que é importante e opcional e algo que é essencial e é obrigatório. Por exemplo aqui, olha só. É importante você é um trabalhador, você é um estagiário, como aqui nessa fotografia, tá certo? É importante para você se deslocar nos corredores, você utilizar o crachá. É importante. É uma identificação. Mas se você deixar de usar o crachá, você pode até ser chamado a atenção. Mas, certo? Isso se resolve colocando o crachá. O fato de você não ter um crachá não vai ser um empecilho para você caminhar pelo escritório, dentro do seu departamento. Não é um empecilho. Vão chamar a sua atenção, mas não ter o crachá não vai congelar as suas pernas. Ah, eu estou sem crachá, eu não consigo levantar da cadeira e caminhar porque eu estou sem crachá. Ele é importante, mas ele é opcional. Agora, o que é essencial? Você vai fazer uma viagem para uma cidade distante da sua, de automóvel. É obrigatório o cinto de segurança. É essencial. Não é importante.
Porque se fosse importante, ó, gente, para dirigir é importante usar o cinto de segurança. Mas quando eu falo é importante usar o cinto de segurança, eu estou dizendo que não, se eu quiser eu não preciso usar. É só importante. Mas é essencial. Qualquer saída sua no automóvel é essencial o uso do cinto de segurança, porque não sabemos. O trânsito é muito traiçoeiro. Eu recordo que eu viajei com minha família há uns 5 anos atrás para Parnaíba. A viagem de ida para Parnaíba tranquila, sem nenhum problema. A viagem de volta tranquila. Faltando uns cerca de 10 quilômetros para chegar em Teresina, ou seja, já em Teresina, um caminhoneiro que vinha na direção oposta, ele fez uma quebra de asa perto do meu carro. Se eu não vou para o acostamento, o caminhoneiro poderia ter batido no meu carro, um acidente. Faltando menos de 10 quilômetros para chegar na cidade. Percebe, então? O trânsito é traiçoeiro. Até você não estar livre de um acidente, até não botar os pés em casa e sentar no sofá. Viviane Mota, abraço carinhoso. Então, aprender a fazer é essencial. Conhecimentos e habilidades é essencial. Principalmente nessa era automatizada. Gente, vocês não têm opção. Você que está me assistindo de Bonfim do Piauí, você que está me assistindo de Oeiras, São Francisco do Piauí e de outras cidades do Piauí, do Brasil e do mundo, vocês não têm opção. Ou estudam, ou vão ficar numa classe que já está sendo cogitada como uma realidade, que é a classe dos inúteis. Nós teremos daqui a 2 décadas uma classe social chamada de inúteis. A palavra é dura, mas a palavra é essa. Sabe o que é inútil? Pessoas que, numa sociedade digital, tecnológica, automatizada, não têm conhecimento para trabalhar com máquinas. Palmeira do Piauí, abraço carinhoso, Viviane, salve, salve. Alegria, alegria. Entenderam? Vocês não têm opção. Ou vocês dominam essa tarefa intelectual complexa, que é o mundo automatizado, ou ficarão na classe dos inúteis. É essencial. Não brinque com o teu futuro. O professor Marciano é de uma era analógica. E eu fui me inserindo nessa era digital. Não tive dificuldades, porque eu sempre fui uma pessoa estudiosa. Mas o que eu vejo de pessoas que se perdem, que não sabem fazer, não sabem utilizar o Excel no computador, o básico do básico, não sabem usar PowerPoint, não sabem usar, né, o Word, os recursos, não sabem fazer uma pesquisa acadêmica na internet, procuram os sites de teoria de conspiração ou procura curso de Olavo de Carvalho que não ensina nada, ou melhor, não ensinava. Ou você busca o conhecimento de fato, ou você vai ficar à margem no mercado de trabalho. Aprender a fazer implica também em lidar com situações que envolvam o trabalho em equipe, porque além das habilidades técnicas que você vai ter que desenvolver, e eu volto a falar, você não tem escolha, vai ter que aprender os conhecimentos que vão ser exigidos de você que está me assistindo, são muito mais complexos dos que foram exigidos para a minha pessoa na mesma idade de vocês. Também habilidades comportamentais. Saber conviver com os outros. Saber conviver com o diferente. Nas próximas aulas, nós vamos ter um aprofundamento dessa reflexão. Saber conviver com as demais pessoas, principalmente com aquelas que são diferentes da gente. Turma,
E nesse ponto fica a questão, professor, o senhor falou que é importante adquirirmos habilidades. Afinal de contas, o que são habilidades? Vamos terminar a nossa aula falando sobre isso. Turma, habilidade é aquele tipo de palavra que nós sabemos o significado, mas na hora de verbalizar a gente se perde um pouquinho. E é ainda mais difícil a gente encontrar palavras para identificar a nossa habilidade. Se eu perguntar aqui para Viviane, Viviane, quais são suas habilidades? Ela vai pensar e talvez não consiga responder. Turma, habilidade são características de uma pessoa que é hábil, ou seja, são aptidões. Habilidade é aquilo que você sabe fazer e que fica bem feito. Se a Viviane ela sabe fazer bolos, e todo mundo diz, olha, os bolos da Viviane Mota são os melhores de Palmeiras do Piauí, ela tem uma habilidade. Se um aluno tal, de Bonfim do Piauí, ele, ao jogar futebol com seus amigos, ele marca muitos gols, realiza muitos dribles, muitas jogadas bonitas, ele tem habilidade em jogar futebol. Habilidades, gente, são diversas, porque diversas são as inteligências. As habilidades podem ser cognitivas, podem ser motoras, podem ser sociais e podem ser profissionais. Para o século XXI, as habilidades cognitivas vão ser muito exigidas. As habilidades profissionais também serão muito exigidas nessa era de informática. E junto a essas habilidades, as motoras e as sociais também serão bastante exigidas. Ou seja, as exigências para uma pessoa do século XXI são enormes. O que são habilidades cognitivas relacionadas à aprendizagem? Mais importante do que aprender é aprender a aprender. Quando eu aprendo a aprender, meu amigo, eu vou longe. Quando eu aprendo a aprender, eu vou longe. Eu, Marciano, tenho facilidade enorme de aprender assuntos até mais complexos, porque eu sei o caminho para conseguir o entendimento. Temos também habilidades motoras. Numa profissão, você precisa ter habilidades motoras. Uma pessoa que trabalha com um carro, né, um mecânico que trabalha consertando o motor de um carro, a habilidade motora dele é fantástica, porque ele sabe o jeito correto de retirar uma peça. Eu ficava admirado quando eu trabalhava com automóveis em Fortaleza. Uma das peças mais complicadas para se tirar de um carro Volkswagen naquela época, século XX, era o cinzeiro do painel. O cinzeiro do painel exigia, muitas vezes, a retirada do painel para tirar o cinzeiro. Era uma coisa absurda. Quando chegava na empresa, uma pessoa com um problema no cinzeiro, meu amigo, olhava assim, tem que tirar o painel. E já dava aquele desânimo, porque para tirar o painel era 40, 50 minutos, tirando peças por peças. Mas, porém, chegou um profissional na empresa que ele sabia fazer a retirada da peça sem tirar o painel. Era fantástico. Ele sabia o jeito certo de encaixar a peça, a força certa ele ia colocando. Deixava as pessoas admiradas. Ele tinha o conhecimento e tinha habilidade motora. Então, habilidade motora, realizar movimentos com precisão. Por exemplo, o jogador de futebol do Brasil, o Neymar, ele tem uma habilidade motora impressionante. Professor, ele é cai-cai. Esse cai-cai dele é uma habilidade motora impressionante.
O Neymar, ele sabe o momento certo que deve pular para não receber a pancada. Ele sabe quantas voltas no chão tem que dar para sensibilizar os juízes e provocar a expulsão do outro. Não, eu tô levando pro lado do humor, mas você vê, ele tem muita habilidade motora, né? Até na hora de cair, o pai do Neymar ensinou o Neymar a pular no momento certo para não receber a pancada. Certo? O pai do Neymar ensinou o Neymar a driblar usando as duas pernas, os dois pés. Percebe? Então, é habilidade motora. Habilidade social, gente. Que é habilidade social? Capacidade de interagir. As habilidades comportamentais que já vimos em aulas anteriores. É muito importante hoje sabermos conviver com as pessoas. Conviver com o diferente. Principalmente num país como o Brasil, cujo resultado da eleição do primeiro turno há um mês atrás mostrou que nós somos muito, muito diferentes entre si. Nós temos dois Brasis dividindo o mesmo território. Nós vamos brigar entre si? Não. Precisamos arrumar um modo de convivermos. Porque eu não posso brigar com outro Brasil. Uma região do Brasil não pode atacar uma outra região e assim por diante. Habilidade de interagir, conviver com o diferente, saber estar com as pessoas. Habilidades profissionais, que é justamente o que colocamos no início da aula. Né? Habilidade, os conhecimentos, executar as tarefas do trabalho, certo? Ser um bom técnico em informática, ser um bom técnico em contabilidade, ser um bom engenheiro mecânico, ser um bom arquiteto, certo? Você realmente ter a habilidade. As habilidades, elas se dividem em duas. Temos as habilidades técnicas. O que são habilidades técnicas? São capacitações técnicas que um profissional pode comprovar por meio de diploma, certificado de qualificação, etc. Ou seja, por exemplo, programação. Programação é uma habilidade técnica. Eu adquiri essa habilidade participando de um curso de programação. Como eu faço para comprovar que eu tenho essa habilidade? Eu mostro o diploma de programação. Contabilidade é uma habilidade técnica que eu assimilei, que eu aprendi num curso de contabilidade. Seja o curso de contabilidade de nível médio, seja o curso de nível superior. É uma habilidade técnica. Como eu vou comprovar numa empresa que eu sou técnico em contabilidade? Eu vou mostrar o diploma. Então, as hard skills, as habilidades técnicas, elas vão me dar uma entrevista de emprego. Empresa tal abriu vagas em Bonfim do Piauí. Essa empresa é do ramo farmacêutico. Ela está exigindo diplomas na área de está exigindo profissionais da área de farmácia. Aí um aluno, né, uma pessoa de Bonfim do Piauí, quer se candidatar ao emprego. E ela diz para o dono a pessoa que está fazendo o recrutamento: olha, eu tenho habilidades em farmácia, eu tenho conhecimentos na área de bioquímica. O que é que o recrutador vai dizer? Mostra o diploma, mostra o certificado que você tem essa habilidade. Então, o diploma, o certificado é importante porque você vai comprovar essa habilidade. Vai te dar uma entrevista e muitas vezes vai te dar um emprego. Mas, para você permanecer no emprego, você tem que mostrar que, de fato, domina as habilidades que o teu diploma diz que você domina. Se você não dominar essas habilidades, meu amigo, você não vai manter o seu emprego. E, além disso, se você não tiver habilidades comportamentais, que nós chamamos de soft skills, ou habilidades interpessoais, como, por exemplo, comunicação, empatia, senso de liderança, espírito de equipe, você não vai manter-se no emprego. Porque habilidades comportamentais ajudam a manter o emprego. Por mais que você seja muito bom,
muito competente, ninguém gosta de trabalhar com pessoas que são antipáticas, pessoas que não sabem se comunicar, pessoas que não respeitam limites, pessoas que não respeitam hierarquia, pessoas que não têm espírito de equipe. Ninguém gosta de trabalhar com esse tipo de pessoa. Se você é um mecânico, você é o melhor mecânico da cidade, e por causa disso você acha que nunca vai ser mandado embora de uma empresa, abra o olho. Sabe por quê? Porque muitas empresas preferem ter um mecânico 95%, mas que sabe se integrar à equipe, tem um espírito de equipe, sabe trabalhar com as pessoas, do que manter uma pessoa 100% que não sabe, né, que não tem habilidades comportamentais, que é uma pessoa irritante, que é uma pessoa antipática e assim por diante. Então, a soft skills ajuda a manter o emprego. Alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, aprender a fazer. Turma, adquirir não somente uma qualificação profissional, mas também competências e habilidades que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe, não é? Então, aprender a fazer, saber realizar as atividades necessárias para o teu trabalho e saber conviver com as demais pessoas. Aqui temos as referências de nossa aula, os livros, a bibliografia que foi consultada, tá? Temos a nossa revisão, mas antes vamos para uma atividade, pelo menos uma. As demais a gente responde na aula seguinte. Vamos lá. Jacques Delors, no livro Educação, um tesouro a descobrir, aponta como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, fundada em 4 pilares que são, ao mesmo tempo, pilares do conhecimento e de formação continuada. Esses pilares podem ser tomados também como bússola para nos orientar rumo ao futuro da educação. Quais são os pilares? Letra A, B, C, D ou E. Eu vou aqui eliminar logo algumas que não sejam. A letra B não é, porque a letra B fala em aprender a superar. Isso não é habilidade, não é pilar da educação. A letra C fala em aprender a avaliar e superar. Não é pilar da educação. A letra D também fala avaliar e superar, que não são pilares da educação. E a letra E fala em aprender a lutar, que também não é pilar da educação. Os pilares da educação são 4, não é? Olha só, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos ou aprender a conviver. C, para você que acertou, aquele 10 com louvor. Tá bom, gente? Na próxima aula a gente faz essas aqui, ó. Tá certo? Vamos para a nossa revisão, tá? Revisão da aula de hoje. Hoje nós aprendemos mais um pouco sobre os pilares da educação da Unesco. Pilares da educação que são aprendizados considerados essenciais para que o ser humano se desenvolva cognitivamente e socialmente, ó, em termos de conhecimento e em termos de relacionamentos. Que são 4, a gente respondeu na última questão quais são eles, não é? Mas não custa nada voltarmos a citá-los. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, tá bom? Os pilares da educação da Unesco foram elaborados pelo professor francês Jacques Delors e publicados no relatório Educação, um tesouro a descobrir. Hoje nós vimos o que é aprender a fazer. Aprender a fazer, o foco não é a profissão. O foco é o conhecimento em si, desenvolver habilidades que tornem capazes do aluno exercer bem as atividades
que lhes forem, né, designadas, tá bom? Em nossa próxima aula, aprender a ser. Aprender a ser está relacionado à educação integral, desenvolver todo o potencial de cada um, de cada uma, de cada estudante, de cada pessoa em formação. Até a semana que vem. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve! E